Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Jéssica, bom dia, bem-vinda! Hoje nós vamos iniciar uma nova série, gente. A série vai se chamar Liberdade. E nós vamos começar com a introdução. Viver em liberdade. Você vive em liberdade? Ou você vive refém aí? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no meu suporte para ficar melhor. Aí, acho que assim fica melhor, né? Aline, bom dia! Então hoje nós vamos dar início à nova série Liberdade. E hoje nós vamos para o Novo Testamento. Vamos para o livro de Gálatas. E quem estava na live de ontem, eu cheguei a comentar que eu já tinha aqui na minha mente o livro que eu gostaria de falar, porque nós estamos nessa semana, na nossa igreja, na semana do Entardecer com Cristo. Então, desde segunda-feira até sexta, nós vamos fazer aí nós estamos fazendo, né? Um grupo de oração e tal, para a gente se conectar aí com as nossas metas aí para 2024 e tudo mais. Em um dos momentos, um dos pastores que estava ministrando lá a palavra, ele trouxe uma passagem de Gálatas. E aquilo ficou fervendo no meu coração. E já fiz a conexão imediatamente com as nossas questões emocionais aqui, com as questões que nós tratamos aqui no Terapia pela Palavra, as questões que eu trato com as minhas clientes em sessão. E aí eu fiz aquela conexão imediata. Mas, né, quem estava aqui ontem me ouviu comentar. Eu falei, bom, já tenho uma ideia aqui do que eu quero falar na nossa próxima série, mas eu vou consultar, porque em todo tempo a gente fala aqui sobre consultar o Espírito Santo, certo? Que fala conosco, que está dentro de nós e fala conosco. Então eu falei, vou consultar, vou submeter isso à oração e vou conversar aqui com meu pai a respeito e vamos ver se é isso mesmo, se não é coisa só da minha empolgação, né? Porque no Terapia pela Palavra eu trago os temas e eu quero trazer aquilo que Deus quer realmente entregar, sabe? Além de entregar o conhecimento em relação à psicanálise, em relação à constelação, a temperamentos e tudo mais que a gente vem falando. Natália, bom dia! E aí o que acontece? Então, ontem à noite eu pensei bastante a respeito disso e Gálatas continuou aqui, né, no meu coração. Nossa, tô toda tremendo aqui o suporte, gente, peraí, deixa eu me ajeitar. Gálatas continuou no meu coração e hoje de manhã, quando eu acordei e orei para fazer o devocional, aí eu vim ler somente a introdução de Gálatas, porque na minha Bíblia tem a introdução, então eles fazem um pano de fundo aí do livro, né, do que se trata o livro, do que se esperar no livro. E só na introdução, gente, meu coração já começou a ferver tanto. E quem estava aqui na live, não lembro se foi ontem ou na anterior, Sandra, bom dia, que eu falei sobre estar ansioso, acho que foi na de ontem mesmo, estar ansioso para fazer o que foi proposto, né? E eu falei que quando as coisas vêm de Deus para nós, a gente sente ansiedade, uma ansiedade boa para fazer o que foi proposto. E aí, então, hoje de manhã, enquanto eu fazia o meu devocional, eu fiquei assim, falei, nossa, tô ansiosa para falar desse assunto, tô super empolgada para falar desse assunto, que é a vida em liberdade. Marcele, bom dia! Então, a nossa próxima série inicia hoje no livro de Gálatas, no Novo Testamento, e nós vamos falar sobre liberdade. E liberdade, gente, envolve muitas coisas, muitas nuances aí. Viver em liberdade significa liberdade de escolha, significa liberdade para ser quem você é, liberdade para fazer as coisas do jeito que você quer, mas não de forma desregrada, buscando a direção, buscando tudo aquilo que você já tem dentro de você de experiência, tudo que você já viveu, já experienciou, já guardou, já sofreu, já se alegrou. Tudo tá dentro de você, no seu aparelho psíquico, tá tudo aí guardado. Então, tudo dentro de você, guardado. A Jéssica falando. E eu ansiosa aqui também para começar a live. Até tinha mandado mensagem. Pri, cadê você?
É que hoje eu dei uma atrasada, né, Jéssica? É porque o Daniel está de férias. Então a gente acaba tendo alguns desafios a mais aqui no período da manhã. Porque em dias normais ele vai para aula às 7 horas e aí das 7 às 8 eu me preparo, 8h30 eu entro, tudo certinho. Mas agora, período de férias, as coisas às vezes acabam saindo um pouquinho, né? Do planejado. Então hoje saiu um pouquinho do planejado e aí eu atrasei um pouco para entrar. Mas tudo bem, que aí eu já me preparei para ficar um pouquinho a mais aqui com vocês e passar o que eu tenho que passar, tá bom? Mas é por isso, mas a nossa live começa às 8h30 da manhã, tá? Enfim, gente. Aí o que acontece então em Gálatas? A gente falando de liberdade, eu tô trazendo para vocês as nuances ali da liberdade, né? Hoje em dia, o que mais se ouve na internet? Você tem que comer desse jeito, se vestir desse jeito, se maquiar desse jeito, fazer o seu cabelo desse jeito. Você pode ver, outro dia eu tava até comentando com uma amiga, na internet parece um monte de robozinhos feitos em lote. E saiu todo mundo do mesmo lote, principalmente as mulheres, mas os homens também estão nessa. Você vê que eles são todos bem parecidinhos, né? E as mulheres, principalmente, assim, todas parece que são assim, irmãs, muito parecidas, todas do mesmo lote, o mesmo cabelo, o mesmo rosto, o mesmo jeito de falar, o mesmo isso, o mesmo aquilo. E aí você olha e se fala, gente, cadê a individualidade? Cadê a liberdade de ser quem é, do jeito que quer ser, né? E inclusive essas mulheres têm a liberdade de escolha de ser do jeito que elas querem ser também. Se elas querem aí, né, se conectar à forma como as outras fazem e tal. Tudo bem, desde que você esteja sendo fiel a você. Porque tem pessoas que não são fiéis a si mesmas, elas querem apenas se conectar com alguém, pertencer a um grupo, pertencer àquele movimento, ser daquele jeito, como se para ser vista, ser amada, ser aceita, fosse necessário ser apenas daquele jeito. Então a série Viver em Liberdade, a série Liberdade, que começa hoje com o título Viver em Liberdade, que é a introdução da série, ela vai falar sobre isso. E hoje eu quero deixar para você um pano de fundo da série, já trazendo lições assim, valiosíssimas, gente. O livro de Gálatas foi escrito por Paulo. E eu quero primeiro contar para você a história de Paulo. Porque muitas pessoas que nos assistem não conhecem, não se conectam, nunca leram a Bíblia, nunca souberam da palavra de Deus, se conectam por causa do meu trabalho em psicanálise. E como o tema da live, o título da live é Terapia pela Palavra, então elas vêm pela questão terapêutica, mas é a terapia pela palavra, é a gente pegar a palavra de Deus, os ensinamentos que estão aqui, ligar com a psicanálise, com a constelação, com temperamentos e com tudo mais que a gente tiver que aprender, certo? E hoje, então, nós vamos começar falando sobre Paulo. A introdução de Gálatas, para mim, se resume em do medo à liberdade. Porque Gálatas é uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas, uma igreja que ele ajudou a estruturar e que depois, por causa de todos os você tem que, do dedão apontado na cara, eles começaram a se desviar daquela vida em liberdade que eles tinham. Mas antes de chegar à introdução de Gálatas, eu quero te contar quem é Paulo, que estruturou as igrejas em Gálatas e depois escreveu a carta dizendo para eles, viu, não tô acreditando do que eu tô ouvindo a respeito de vocês. Então, primeiro você precisa entender quem é Paulo, de onde Paulo saiu, onde Deus o colocou, para depois entender o quanto você, nos seus desafios aí, também pode ser transformada. Porque se Deus fez o que fez com Paulo, minha gente, ele pode fazer qualquer coisa comigo e com você. Acredita em mim. Eu até organizei aqui, para não ser muito prolixa aqui na mensagem de te explicar quem é Paulo, para a gente otimizar o nosso tempo, tá? Então, Paulo de Tarso. Por que ele é conhecido como Paulo de Tarso? Porque ele era da cidade de Tarso, na Sicília. E essa cidade era uma cidade universitária, o centro da cultura grega. Então, os jovens ali dessa cidade estudavam muito. Paulo era um perito na cultura grega. Então, ele tinha ali
muitas informações. E entende-se que a família de Paulo era uma família abastada, uma família de bens, uma família bem posicionada na cidade, porque Paulo, olha, ele tinha muito conhecimento na cultura grega. Ele era um judeu, assim, circuncidado, porque na época, né, eles seguiam bastante a lei de Moisés. Hoje os judeus ainda seguem, porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, então eles seguem bastante a lei de Moisés, totalmente, né, a lei de Moisés, então eles ainda fazem a circuncisão. Então, circuncisão é cortar lá a pelinha, né, do pênis, para quem não sabe o que é. Então, eles ainda fazem como um símbolo ali de que eu sou de Deus, né? E então Paulo era um judeu circuncidado, membro zeloso do farisaísmo. Então ele era um fariseu assim, olha, daqueles bem fiéis mesmo aos fariseus. Ele foi educado em Jerusalém pelo renomado doutor da lei, Gamaliel. Então Gamaliel era um doutor da lei e era o top dos tops. Abaixo de Gamaliel estava Paulo, para vocês terem uma ideia, em referência. Então Paulo era o sucessor de Gamaliel, o provável sucessor de Gamaliel, que era lá extremamente renomado. Ele falava aramaico, era avançado no judaísmo. E então, por tudo isso, por essa educação que Paulo recebeu, entende-se que a família dele era uma família abastada. Andressa, bom dia. E Paulo, com tudo isso de informação, com tudo isso de formação teológica referente à palavra de Deus e também de instrução mesmo, né? Ele entendia que os cristãos estavam fazendo algo absurdo, porque Cristo morreu de uma forma que só os amaldiçoados daquela época morriam, que era através da crucificação. Então ele entendia que quem estava seguindo Cristo estava totalmente distante das leis de Moisés, distantes de Deus, estavam afirmando ali que o Messias era um cara qualquer amaldiçoado, que morreu inclusive crucificado. E aí ele afirmava assim, olha, a palavra fala em Atos, fala que Paulo respirava ameaça e morte contra os discípulos de Cristo, tanto homem quanto mulher, para preservar a pureza da lei. Então ele era um cara que preservava a raiz ali da lei de Moisés, a pureza, e ele entendia que Cristo e seus seguidores deturpavam a pureza da lei, certo? Pois bem, agora a gente entra na questão de transformação, que é o que nós buscamos, né, no trabalho terapêutico. Nós buscamos transformação, a gente busca vencer as nossas crenças limitantes, vencer as nossas limitações em termos de sentimentos, em termos de traumas que nós já tivemos. A gente quer vencer tudo isso e avançar, certo? Aí imagina Paulo com toda essa formação, Helena, bom dia, com toda essa formação, imagina ele então tendo que romper com tudo isso. Imagina, gente, se fosse pela força dele, se fosse pelo intelecto dele, ele jamais faria, porque ele estava totalmente certo de que a lei tinha que ser seguida. Os cristãos e Cristo, inclusive, que para ele era amaldiçoado por ter morrido na cruz, eram todos distantes de Deus e ele não queria saber. Mas aí, aqui na introdução do livro de Gálatas da minha Bíblia, fala assim, olha, de Saulo para Paulo. Então o nome dele, na verdade, nem era Paulo, era Saulo. E quando ele se encontrou com Cristo, ele teve o nome dele mudado. Quem me acompanha aqui nas lives já sabe que Deus tem essa peculiaridade aí. Ele muda o nome das pessoas, né? Rebeca, bom dia. Então, olha só. Antes, Paulo foi criado para acreditar que a lei de Moisés foi o presente mais precioso dado por Deus à humanidade. E aí, olha,
Paulo estava convicto de que Jesus não podia ser o Messias, porque segundo a lei, a pessoa que morria na cruz era amaldiçoada, como eu já falei para você. Então, de forma passional, ou seja, movido totalmente pela emoção, ele passou a se dedicar à punição aos judeus que se declaravam amaldiçoados, ou seja, que se declaravam cristãos. Mas um encontro com o próprio Jesus obrigou Paulo a reconsiderar. E aí depois, eu quero ler para você, antes de entrar aqui na introdução, eu quero ler para você como é que foi esse encontro. Vocês conhecem esse encontro de Saulo com Cristo e que teve o seu nome transformado para Paulo? Vou ler rapidamente, mas se você quiser ler, tá lá no livro de Atos, no capítulo 9. Mas eu vou ler rapidamente, porque como a gente vai falar do livro de Gálatas, e a nossa série se chama Liberdade, eu preciso contar para você como é que esse homem, que era tão preso na lei, nos costumes, nos dogmas, conseguiu encontrar a liberdade e proclamar a liberdade. Paulo, ele foi um dos maiores seguidores, mais apaixonados seguidores ali depois de Cristo. Então, no livro de Atos diz assim, olha, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos de Jesus, ansioso para exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco, que é a cidade para onde ele estava viajando. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ou seja, veio um raio, pá, cegou Paulo. Ele caiu no chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque se os cristãos estavam sendo perseguidos, então era a Cristo que ele perseguia, certo? E aí Paulo, assustado, falou, quem é, Senhor? Já se constrangeu ali, já entendeu que estava falando com um Senhor, certo? E aí Jesus respondeu, sou Jesus, aquele que você persegue, quero que se levante e entre na cidade. E aqui eu não vou ler tudo, que senão a gente vai extrapolar muito o nosso horário, mas ele dá instruções para Paulo para entrar na cidade, esperar lá, e aí enquanto Paulo estava lá, cego, os soldados lá junto com Paulo sem entender nada, cego foi para uma casa, o Paulo foi para uma casa lá, ficou lá cego em oração. E em oração ele teve uma visão de que um cristão chamado Ananias iria até ele e iria orar para ele se curar. E aí, neste meio tempo, Deus foi e falou com Ananias, Ananias, tem um servo meu, Saulo, que está na casa de fulano, você vai lá, vai orar. E Ananias discute com Deus, Senhor, como assim? Saulo, esse cara, ele respira morte, ele mata os cristãos. E aí Deus responde para Ananias, não discuta, eu o escolhi como meu representante pessoal entre os judeus, outros povos e reis, e agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ou seja, Jesus, Karina, bom dia. Jesus escolheu Paulo ali, dentre os judeus. Paulo, que era o provável sucessor de Gamaliel, que era o mais poderoso doutor no judaísmo, doutor entre os fariseus. Jesus escolheu Paulo, que estava no meio deles, que sabia como eles pensavam, sabia até de olhos fechados todos os costumes, os dogmas, as regras, tudo daquele núcleo ali dos fariseus. Jesus escolheu esse, falou, é esse, porque ele tem todo o conhecimento lá de dentro, e é ele quem eu quero que me represente no meio dos judeus ali que não acreditavam, aqueles que estavam firmes acreditando que Jesus não era o Messias, certo? E aí Ananias obedeceu, foi, achou a casa, impôs a mão sobre Saulo e disse para ele, irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá, ele me enviou para que você volte a enxergar, e aqui é o mais importante, e seja cheio do Espírito Santo. Bom dia, Josi. Cheio do Espírito Santo.
Ou seja, não adianta você conhecer a Deus, ouvir falar de Deus, de Jesus, se você não buscar ser cheia do Espírito Santo. Porque lembrando, nós somos corpo, alma e espírito. O seu espírito anseia se conectar com o Espírito Santo de Deus e se encher dele. Jussara, bom dia. E com isso, você aprende a lidar com as adversidades. E aí nós vamos então, conhecendo então a história de Saulo, entendendo o que foi que Deus fez para Saulo, como é que foi que o Senhor alcançou a vida desse homem de coração tão duro. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a introdução do livro de Gálatas, que já traz muitas informações para gente e para você entender por que essa nova série se chama Liberdade. Olha só. Então diz aqui, na introdução de Gálatas, que por meio de Cristo, Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportarem de determinada maneira, mas sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. E aqui vem o cerne da nossa terapia pela palavra. Deus não nos força a nada de fora para dentro, mas Ele nos liberta de dentro para fora. E como é essa libertação? É só você ficar aí orando e pedindo que Ele te liberte? Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus e Ele é onipotente. Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Porém, em todo o tempo na palavra de Deus, nós vemos que é necessário um movimento nosso. Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele tem poder para absolutamente tudo. Ele não precisa nem estalar o dedinho, basta que Ele pense, que Ele queira. E você se transforma. Só que Ele espera o seu movimento. Então, qual é o seu movimento? É estudar, é entender. Você é corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo precisa ser nutrido, precisa ser cuidado. Você precisa ir ao médico, precisa de boa alimentação, de exercício físico. O seu cérebro precisa ser nutrido de boas informações. Você precisa estudar, você precisa se alimentar de coisas boas. Se alimentar de bons conteúdos, até mesmo nos seus momentos de entretenimento, se alimentar de coisas boas, saudáveis, felizes, que te tragam para um ambiente gostoso, um ambiente de produção, mas de produção saudável. Isso é o cuidado com o seu corpo. E aí vem a sua alma, que é afetada por todos os estímulos externos que entram em você através do teu corpo. Os estímulos externos vêm através do teu corpo, visão, audição, tato, olfato, paladar. Os seus 5 sentidos alimentam os movimentos da sua alma. E aí a sua alma, que é a morada das suas emoções, é afetada por tudo isso que vem de estímulo e que vai lá e aciona as suas emoções. E aí é onde moram as suas alegrias, as suas empolgações e também os seus medos, os seus traumas. É na sua porção alma. E aí vem o que nós estamos falando aqui, de alimentar o seu espírito, porque o seu espírito alimentado te fortalece para você cuidar do teu corpo e acionar de forma saudável as emoções que estão na sua alma. Você compreende? E tudo isso junto faz parte dessa transformação que Deus nos propõe, que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então é de dentro, é você trabalhar o que está dentro, cuidar do que vem de fora para dentro, para não contaminar o que está dentro, não contaminar o seu corpo, as suas emoções e não distanciar o seu espírito do Espírito Santo de Deus. Então é isso, são essas 3 instâncias que você tem que observar. E aí aqui, olha, ele fala assim: a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente deturpado e muitas vezes desperdiçado. Então, liberdade é um dom delicado e sutil que você desperdiça facilmente e você se perde dele facilmente. Então, você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, foi isso que aconteceu com os Gálatas, que é o livro que nós vamos estudar. Paulo viu que eles estavam se perdendo da liberdade que eles tinham alcançado. E aí, depois fala, então, nós falamos de Saulo, né, antes de se transformar em Paulo, e aí depois fala de Paulo para os Gálatas. Os Gálatas praticavam um misto de costumes locais e gregos,
misto de costumes. É o que eu e você fazemos. Costumes, compulsões, sabe? Tudo que nos leva para lugares que não são saudáveis. Então tem gente que tem o costume de comer muito, tem gente que tem o costume de comprar muito, tem gente que tem o costume de falar muito no sentido ruim, né? De falar da vida dos outros, ou de ficar contando muito sobre a sua própria vida, de ficar aí se abrindo com todo mundo, se abrindo na internet, como se a internet fosse um diário. Meu querido diário, hoje eu estou assim, assim, assim. Aí o mundo vê, e tem gente que até se compadece com o que você coloca, mas tem gente que vibra, porque infelizmente tem pessoas que são mais conectadas aí com a maldade. Então, tudo que você faz, tudo com que você está aí se conectado, que são costumes que não são frutíferos, que não são funcionais para sua vida, você precisa parar, deixar de lado, elaborar tudo isso em você e deixar isso para lá. E aí, olha isso, gente. Isso aqui foi o que mais me empolgou a falar de Gálatas com vocês. Acostumados a viver com medo do destino, da morte, dos deuses. Isso te diz alguma coisa? O que mais nós temos hoje é medo. O que mais eu falo com as pessoas? Olha, medo de não ser aceita. Eu listei aqui alguns medos que me foram vindo à memória. Eu vou te falar, e se você tiver outros, coloca aqui pra mim. Ou se você souber de alguém que tenha outros medos. Olha, medo de não ser aceita, de não ser bem vista, de não pertencer. Medo de parecer vulnerável, de parecer fraca. Medo de não agradar, medo de não ter dinheiro suficiente para garantir a vida que você acha que tem que ter. Medo, medo, medo. Olha, coraçõezinhos chegando aqui, então tem pessoas se conectando com isso. Medo é a palavra que nos norteia nos dias de hoje. E o livro de Gálatas fala do amor que lança fora todo o medo. Independentemente de qual seja o seu medo, você pode sim viver uma vida em liberdade e se distanciar desse medo. Além dos que eu falei aqui, você se lembra de mais algum medo? Seja seu ou seja de pessoas com as quais você convive? Se você se lembra, coloca aqui pra mim, porque você vai me ajudar alimentando conteúdos dessa live. Coloca aqui pra mim se você tem, ou me manda no direct se você não quiser se expor, mas me manda, porque com isso que vocês me trazem, eu vou alimentar ainda mais essa live. Ontem mesmo, depois da live de ontem, uma pessoa me procurou e falou: Pri, você vai falar mais sobre compulsão? Medo de não dar conta, de não ser suficiente. Muito bem, vou anotar aqui, porque depois que a gente desliga, a gente perde os comentários, né? Medo de não ser suficiente. Isso gente, isso é muito, muito, muito importante. Porque o que mais as pessoas falam hoje em dia é que você tem que dar conta. Você tem que dar conta. Você tem que fazer por onde. Você tem que isso, você tem que aquilo. E sabe o que você tem? A única coisa que você tem que é alimentar o seu espírito e se conectar com a sua verdadeira identidade, que quem te deu foi o teu Pai Celestial. A hora que você se conecta com a sua verdadeira identidade, alimenta o seu espírito e se enche do Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai te dizer o que você tem que. Não é o mundo, não são as pessoas, não é a internet, não é esse monte de gente no Instagram falando assim: eu não me dava bem com isso, com aquilo, e fiz tal coisa e consegui o meu primeiro milhão em X tempo. Vem aqui que eu vou te ensinar a ter o seu primeiro milhão. Vem aqui que eu vou te ensinar como ser isso, como ser aquilo, como isso e aquilo. Como se fosse uma pílula, gente, como se fosse uma fórmula. Não é, é um processo. Você quer estar bem na vida, viver uma vida tranquila, viver uma vida confortável em termos financeiros. Você pode alcançar tudo isso, mas tudo isso é processo. Sai desse lugar, sabe, de ficar correndo atrás de curso e de gente querendo te dar fórmula mágica para você alcançar a libertação de todos esses medos que eu citei aqui. E mais esse aqui que a Jéssica contribuiu com a gente. Sai desse lugar. Você pode sim alcançar isso, mas é um processo que você vai trabalhar a sua mente, o seu corpo, as suas emoções e com o seu espírito alimentado. Aí eu te garanto que você sai do lugar, só que não é da noite pro dia.
Eu não vou falar pra você, vem comigo que em 10 dias eu te dou a fórmula mágica pra você se tornar tudo que você quer ser na vida. Não, porque eu estaria mentindo pra você. E aqui eu lido com a verdade. Eu tenho 41 anos, estou nessa caminhada de evolução, de desenvolvimento pessoal há mais de 15 anos. Entre terapias que eu fiz e estudos e tudo mais, continuo estudando, continuo aprendendo e ainda tropeço em algumas coisas. E tropeço feio às vezes. Porque eu sou ser humano, eu sou passível de erros. Eu erro, a minha natureza é falha, o meu coração é centralizado e o seu também. A sua natureza também. E a gente vai levando assim, recebendo a graça de Deus, sabe? A misericórdia dele, a orientação dele, estudando, fazendo terapia, se aprimorando, fazendo as técnicas, fazendo encontros. O encontro que eu fiz de mulheres foi tão maravilhoso, trouxe tantos ensinamentos. Aliás, em março nós teremos o próximo, hein, gente? Aguenta aí que eu tô fechando tudo para trazer para vocês. E se você quiser entrar na lista de espera desse encontro que vai acontecer em março, que vai ser um dia inteiro, nós vamos falar sobre temperamentos, constelação sistêmica familiar, psicanálise e vai ter espaço para você falar, se conectar com outras mulheres ali dentro do próprio treinamento, para você trocar experiências, para você tirar dúvidas comigo. Vai ser um dia inteiro, gente, de autoconhecimento, em que a gente vai trabalhar o seu corpo, a sua alma, as suas emoções e alimentar o seu espírito. E vai ser incrível. E tudo isso faz parte de um pacotão aí que você tem que fazer para seguir no seu processo de desenvolvimento e para conseguir alcançar os resultados que você quer. Não é assim não, tá bom? Que você vai se livrar desses medos. Mas veja aqui, ó. Então ele fala dos Gálatas que estão vivendo acostumados a todos esses medos, e aí ele cita 3, né? Do destino, da morte e dos deuses, que resume, né? Do destino. Então você tem medo do que vai ser amanhã, e aí você acha que hoje você tem que fazer tudo que as pessoas te mandarem aí na internet, todas as fórmulas mirabolantes, ou tudo que os seus familiares te mandarem, tudo que a tua mãe te mandar, tudo que o teu marido te mandar. Tem gente que tem muita dependência emocional, seja de quem tá aqui fora das telas ou seja das telas. E aí você acha que tem que fazer tudo o que os outros te mandarem. Medo da morte, então gera aquela ansiedade, eu vou morrer, vai dar tudo errado, tal. Medo dos deuses, que tem o toque religioso, vocês já ouviram falar? Toque religioso, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a estudar. Então, pessoas que vivem debaixo de doutrinas, de dogmas muito rígidos, muito proibitivos, e aí elas ficam com medo de tudo, como era o caso dos Gálatas, que vocês vão aprender. E aí, ao ouvir as palavras de Paulo, eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desses medos, a fim de que pudessem viver uma nova vida. Por isso, quando chegaram alguns professores, olha, gente, como a palavra é viva. Quando chegaram alguns professores ensinando para eles tudo o que eles precisavam fazer para viver bem, para agradar a Deus, eles entenderam que eles tinham que fazer mesmo. Que eles tinham que fazer tudo aquilo, senão eles iam se dar muito mal. E aí tinham várias regras ali, né? Aí o que eles fizeram? Eles conciliaram tudo o que as pessoas diziam que eles tinham que fazer com os ensinamentos de Jesus. Então eles se diziam cristãos, eles se diziam próximos de Deus, eles achavam que viviam em liberdade, só que na verdade eles estavam fazendo tudo que as pessoas mandavam. A Helena, Pri, ótimo dia, cansada, soninho bateu. Ah, a Helena é enfermeira, gente, ela trabalha à noite. Vai lá, Helena, vai lá descansar, a live vai ficar gravada, depois você assiste o resto, tá bom? Beijo, fica com Deus. Ela trabalha à noite, chega do trabalho e ainda vem aqui acompanhar a gente. Mas vai lá, vai ficar gravada aqui, viu? Então é isso, pessoal. Quando você está vivendo aí numa pseudo-liberdade, você acha que é liberdade, mas na verdade você está ali seguindo tudo que as pessoas falam, você está vivendo guiada pelo medo. E o medo não é um bom conselheiro. O medo, ele é nosso amigo no sentido de nos lembrar de onde a gente saiu, nos lembrar que determinados lugares não são bons, você tem que tomar cuidado com eles, tal. Fora isso,
o medo só te atrapalha. Então, o medo, se bem empregado, é uma das 5 emoções principais e ele é necessário. Se bem empregado, ele te protege, te orienta, né? Ajuda você a zelar por você mesma, a zelar pelos outros. Mas, se em excesso e de forma errada, ele te limita. Então, essa é a ideia da nossa live, da nossa próxima série, que é a série Liberdade. E aí, Paulo, ele chega... Amanhã a gente vai iniciar o livro, tá? Hoje eu quis dar uma introdução para você e já trazer algumas informações. Paulo, ele já chega cumprimentando as pessoas com graça e paz. E é isso que eu quero deixar para você. Ele inicia a carta dele aos Gálatas com graça e paz. E é isso que eu quero deixar para você pensar hoje, entre hoje e amanhã que a gente vai iniciar a nossa live. Eu quero que você pense em graça e paz. Graça e paz, porque graça é a graça de Deus derramada em nós, que nos ajuda a seguirmos aí para os nossos próximos caminhos. E em paz, porque quando eu tenho Deus me guiando, quando eu tenho consciência de tudo que eu já vivi, de todas as minhas experiências, e eu uso essas experiências a meu favor, eu consigo viver em paz e tomar as minhas decisões de forma acertada, de forma mais direcionada, certo? Então é isso que eu quero deixar para você hoje, graça e paz. Pensa nisso, amanhã a gente vai iniciar o livro de Gálatas. E amanhã, gente, eu vou fazer a live 1 hora mais cedo. Amanhã eu vou fazer essa live às 7h30 da manhã. Porque eu tenho uma questão aqui com o Dani, uma questão de saúde. Vou levar o Dani fazer um examezinho lá que ele precisa. Então, não vou deixar de cuidar aqui, mas não vou deixar de fazer a nossa live de amanhã, tá bom? Porque na semana que vem eu vou estar de férias. Então, na semana que vem nós não teremos live de manhã, mas eu vou ver se eu consigo deixar alguns conteúdos aí para vocês irem pensando, tá bom? Não prometo, tá uma correria aqui, mas eu vou tentar. Agora eu vou tirar essa semana de férias assim, totalmente desligada de tudo mesmo, me dedicando à minha família, a um tempo com eles, porque nós precisamos disso também. Então nós não teremos live na próxima semana, tá? Então amanhã eu vou fazer a primeira live do livro de Gálatas com vocês, para já deixar aí conteúdos para vocês irem pensando, só que eu vou fazer às 7h30 da manhã. Se você não puder estar aqui às 7h30 da manhã, fique tranquila, a live vai ficar gravada e você assiste depois, a hora que você puder. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este direcionamento, por nos levar a falar sobre liberdade. Liberdade, que é o que o Senhor promove, é a forma como o Senhor morreu na cruz, foi justamente para nos dar vida e vida abundante e em liberdade. E é isso que nós queremos honrar, buscando entendimento, conhecimento para exercer essa liberdade que já é nossa, não por merecimento, mas pela sua graça que se derrama em nós. Muito obrigada, Jesus, por essa graça tão misericordiosa. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e consagramos o nosso dia ao Senhor. Amém, meninas? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus e até amanhã então, às 7h30 da manhã, a nossa live. Nos vemos, tá bom? Beijão, fica com Deus, tchau, tchau!